بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, escreveu nessa frase, nesse parágrafo, uma passagem muito importante que nós vamos abordar. Ele disse o seguinte: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وأحكامه وشدة العناية به فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وأحكامه. Ibn Qayyim, neste parágrafo, dizendo sobre a importância da fundação para quem quer elevar a sua construção. Ele faz comparação aqui, uma metáfora neste parágrafo. Ele disse o seguinte: quem quiser elevar a sua construção, o seu parede de construção, ele deve se preocupar e verificar a fundação desta construção. Deve se preocupar muito com a fundação. Porque a fundação, a elevação da construção, depende de que tipo de fundação você tem. Se tiver uma fundação de qualidade, uma fundação bem estruturada, então poderá ter uma construção elevada, de qualidade e duradoura. O que Ibn al-Qayyim quer dizer com este parágrafo? Ibn al-Qayyim está se referindo aqui a vários aspectos. Nós vamos resumir esses aspectos em alguns pontos possíveis. Ele está fazendo uma comparação, uma metáfora entre a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, que é o alicerce das boas ações, que é o alicerce de adoração, que é o alicerce de todas as boas ações e virtudes de um homem. Ou seja, a fundação é crença em Allah Jalla Jalaluhu. Acreditar na unicidade de Allah, conhecer os nomes de Allah, saber a interpretação dos nomes de Allah e as qualidades e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar. Com outras palavras, um crente de La ilaha illallah deve se preocupar profundamente com a sua fé. Deve se preocupar profundamente com a fé dele em relação a Deus. Tem que se preocupar em ter uma crença correta em relação a Deus. Tem que se preocupar em refletir os significados dos nomes de Allah Jalla Jalaluhu e os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso deve ser um objeto de preocupação, um objeto de estudo, um objeto de análise, um objeto de aprofundar mais. Porque quanto mais você conhece Allah subhanahu wa ta'ala, você conhece os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, mais temor você terá, mais amor você terá, mais respeito você terá. Então, Ibn al-Qayyim, neste parágrafo, é isso que ele quer nos transmitir. Como dissemos, vamos analisar este parágrafo em pontos. O primeiro ponto é a preocupação que o homem deve ter em relação à sua fé. Porque é da sua fé que as outras ações se dependem. Essa fé, quanto mais forte, a pessoa tem mais tendência de ser honesto e de ser
sincero e de praticar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala com mais sinceridade e mais honestidade. Então, aqui demonstra a importância que fé em Allah tem para um crente de La ilaha illallah e foco que um crente deve ter na sua crença em relação a Allah Jalla Jalaluhu. Porque através dessa fé pura, essa fé limpa, essa fé sincera, que as ações serão lindas, que as ações serão belas, que as ações serão purificadas, que as ações terão mais ainda recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o muçulmano adora Allah subhanahu wa ta'ala pela gratidão. O muçulmano adora Allah subhanahu wa ta'ala com temor, com medo a Allah subhanahu wa ta'ala. O muçulmano adora Allah subhanahu wa ta'ala com esperança de receber a sua recompensa. É isso que, por isso, Ibn al-Qayyim dá uma grande importância à questão da fé. O segundo ponto, Ibn al-Qayyim, com este parágrafo, está mostrando claramente, de acordo com o nível de fé, que as boas ações se multiplicam. Ou seja, quanto mais a fé da pessoa está fortificada, tem mais grandes chances de ser obediente a Allah subhanahu wa ta'ala, de realizar muitas adorações, de realizar muitas obediências a Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro ponto, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala está nos a mostrar aqui de que o homem, o muçulmano, deve se preocupar muito com a validação da sua fé. Será que a fé que eu tenho em Allah é uma fé correta ou não? Será que está correto aquilo que eu acredito em Deus ou não está correto? Ou seja, temos que estudar profundamente. Temos que procurar saber mais. Temos que procurar aprofundar mais em relação à fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma, quando nós queremos construir uma casa, seja um prédio, uma mansão, o que nós fazemos? Procuramos melhores engenheiros para fazermos uma fundação sólida, uma fundação que vai garantir a construção da casa que nós queremos construir. Nós não vamos fazer uma fundação sem uma fundação sem uma fundação fraca, uma fundação sem garantia, e construirmos a nossa casa sobre essa fundação. Então, a mesma forma também, a fé em Allah é a fundação, é o nosso alicerce para a construção das nossas obras. Ibn al-Qayyim é isso. O quarto ponto, neste parágrafo entendemos que de facto a nossa fé é fortificada, ou seja, as nossas ações são fortificadas tendo em conta a fé que nós temos. Tendo em conta a fé que nós temos. Quanto mais alto a nossa fé é, mais nossas ações serão ainda mais altas e mais valiosas. O quinto ponto, Ibn al-Qayyim está comparando duas coisas, que é fé e construção. Porque através ou seja, a construção de uma casa é segurada pela fundação feita para essa casa. Portanto, também as nossas boas ações são seguradas pela forte fundação da fé que nós temos. Ou seja,
sem a fundação não há uma casa em segurança. Então, temos que ter uma fundação segura, que é uma fé segura e correta, como tal e qual Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao seu mensageiro, e o mensageiro fez chegar aquilo que foi revelado a ele. Para fechar a última comparação de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, como sabemos, para construir uma casa, nós iniciamos desde a construção, ou seja, desde comprar materiais, depois para começar a fundação, posteriormente construirmos. Depois de terminarmos a nossa construção, o que nós fazemos? Habitamos nessa casa e procuramos proteger essa casa de ladrões, procuramos proteger esta casa de fogo, procuramos proteger esta casa de outras pragas que possam destruí-la. Então também a nossa fé é assim. Depois de nós termos a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, devemos procurar protetores para protegerem a nossa fé. O que é protetor? Para proteger a nossa fé é as nossas adorações. Sermos obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala. Não deixe o ladrão violar a sua casa, entrar na sua casa violando a casa. É a mesma forma, o ladrão da tua fé é o Shaitan. Não deixe o Shaitan violar a tua casa e entrar depois violentar lá dentro, ou roubar algo de valioso que você tem lá dentro. Então feche o teu coração apenas para Allah subhanahu wa ta'ala, apenas para as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, apenas para as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, para que o Shaitan não entre lá e violar aquilo que você tem. Portanto, vamos parar por aqui. Agradeço muito por terem assistido essa nossa palestra. Eu espero encontrar-vos na próxima palestra. Aquilo que ouviram de bem vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que ouviram de mal vem de mim e Shaitan. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Até a próxima palestra.